Olá, turma! Mais uma aula. Agora nós vamos aprender sobre as vias metabólicas da nossa célula procarionte, da nossa bactéria. Como que ela produz energia? Como que acontece o metabolismo de energia? Como que esse processo funciona? Aí nós vamos entender como ele é aplicado para a nossa célula procarionte. Vamos lá? É interessante que vocês concluam essa aula entendendo os processos metabólicos das células procarióticas, identificando as vias metabólicas que a célula utiliza para produzir energia e diferenciando a respiração aeróbia, anaeróbia e a fermentação. E como isso se aplica também ao nosso estudo e à nossa vida clínica, já que, como futuros enfermeiros, nós temos que entender também as vias de metabolização dessas células procariontes, das bactérias, para nós podermos entender melhor como que as doenças infecciosas funcionam. Então vamos lá, metabolismo. Vocês já ouviram falar com certeza nessa palavra, mas o que significa metabolismo? Com certeza vocês já ouviram a expressão, o meu metabolismo é lento, então, o meu metabolismo ele é muito bom, eu tenho um metabolismo dependente de chás, de exercícios físicos e etc. Bom, metabolismo, a gente conhece bem essa palavra, só que o que significa? Basicamente, é a soma de todas as reações químicas que ocorrem no interior de um metabolismo vivo ou de um corpo vivo, uma célula viva. Então, se eu tenho uma estrutura viva que está ocorrendo o tempo todo reações químicas, essas reações químicas, esse conjunto de reações químicas, eu vou chamar de metabolismo. Reações metabólicas. O meu corpo ele está trabalhando e acontecendo reações químicas, então é uma reação metabólica. Basicamente é isso. Mas o que envolve o metabolismo? Bom, se eu tenho reações químicas ocorrendo no interior do meu corpo, essas reações químicas têm que ter um resultado final, que é a produção de energia. A nossa energia é em forma de ATP, adenosina trifosfato. São essas moléculas que dão energia para as nossas células, para o nosso corpo fazer os processos básicos fisiológicos que nós conhecemos bem. Como a minha célula, o meu corpo, ele tanto requer energia, como ele libera energia, nós entendemos que é um balanceamento de energia o meu processo metabólico. Então, significa que é um equilíbrio. Ao mesmo tempo que a minha célula ela precisa de energia para sofrer as reações químicas, para fazer as reações químicas, o metabolismo. Quando ela produz, ela faz essas reações metabólicas, elas liberam energia para o meio, para que nós possamos gastar com as nossas ações fisiológicas normais. Então, o metabolismo é isso, é um conjunto de reações químicas que ocorre dentro de um organismo vivo, que existe um balanceamento. Ao mesmo tempo que ela precisa de energia, ela vai liberar essa energia para ser usada em outras funções do meu corpo. Então, eu tenho dois processos metabólicos que nós vamos trabalhar com as nossas células procariontes. Eu tenho um processo que eu chamo de catabolismo e um processo que eu chamo de anabolismo. Qual é a diferença desses dois? O meu processo catabólico, o meu processo de catabolismo, significa que eu tenho enzimas que são responsáveis por liberar energia em suas reações químicas. Então, nós vamos fazer um processo de liberação de energia. Como que isso acontece? Existe uma quebra de compostos orgânicos completos para serem transformados em compostos orgânicos simples. Como que nós podemos exemplificar isso? É como se eu tivesse uma molécula extremamente pesada, uma cadeia pesada de molécula, que ela precisa entrar dentro da minha célula. Só que essa cadeia pesada, ela não passa pela membrana da minha célula, pelas barreiras. Então, eu tenho todo um processo enzimático envolvido para poder quebrar essa molécula grande em moléculas mais simples, para essas partículas simples poderem assim entrar na minha célula e ser utilizado como energia, poder ser utilizado como fonte de energia para a minha célula. Então, basicamente eu tenho compostos orgânicos complexos que são quebrados em compostos orgânicos simples. É uma reação catabólica. Nós temos também envolvidos que são reações hidrolíticas.
significa que eu tenho água envolvida no processo das minhas reações catabólicas. E eu também tenho reações que são exergônicas. Isso quer dizer que necessitam mais de ATP. Ou melhor, as minhas reações exergônicas, elas produzem mais ATP do que consomem. Então, se eu tenho uma molécula que ela vai gastar 2 mols de ATP para produzir energia, ela consegue gerar até 36 mols de ATP. Ela produz mais do que ela gasta. Então, essa é a definição de uma reação catabólica. Já a minha reação anabólica, o meu anabolismo, essa reação é uma mediação feita por enzimas, porém elas precisam de energia de ATP para ocorrer. Por que elas precisam de energia? Porque elas constroem moléculas complexas a partir de moléculas simples. Enquanto uma reação eu tenho uma molécula composta, que ela é quebrada para uma molécula mais simples, na minha reação anabólica eu tenho moléculas simples que são utilizadas para produzir moléculas mais compostas. É uma reação que nós chamamos que ela é feita por síntese de desidratação, síntese por desidratação. Então, simplesmente, ela vai liberar água. Ela vai liberar água no meio do seu processo. E também são processos endergônicos. Os processos endergônicos, eles consomem mais energia do que produzem. Então, eu vou precisar de uma quantidade maior de ATP para para conseguir fazer uma reação anabólica do que eu vou produzir o resultado final dessa reação. Um exemplo bem legal para a gente trabalhar, um exemplo tanto de catabolismo como de anabolismo. Eu tenho uma molécula grande, que é uma glicose, e ela precisa ser transformada em energia para a minha célula. Como que ela precisa ser transformada em energia, sendo que ela é uma molécula grande, a minha célula não consegue fazer a metabolização dessa molécula por ela por inteiro. Então, ela precisa ser quebrada em uma molécula mais simples. A partir do momento que eu quebro essa molécula grande, esse composto pesado, e transformo ele em um composto mais simples, eu tenho também a liberação de água e a formação de energia. Então, aqui eu tenho um processo catabólico. O que vai acontecer? Se eu preciso formar moléculas compostas a partir de moléculas simples, se eu preciso formar moléculas compostas, que aqui é exemplificado através de umas moléculas mais simples, que são aqui os aminoácidos, eu vou precisar utilizar esse ATP para fazer essa molécula. E aí eu vou entrar no meu processo de anabolismo, onde eu utilizo energia para realizar um processo. Qual foi o meu processo? Pegar uma molécula simples e transformar em uma molécula composta. E nesse processo, eu não libero energia suficiente, eu vou gastar energia suficiente. Enquanto o meu processo de catabolismo ele vai simplesmente produzir mais energia que consome, o meu processo de anabolismo é ao contrário, ele consome mais energia que produz. Quando vocês forem estudar a produção de ATP, vocês vão ver que é essa molécula que a gente usa para poder fabricar energia para o nosso corpo todo. E ela está sempre associada ao ADP. Mas o que significa isso? Bom, grande parte da energia liberada durante as reações de oxidação-redução, óxido-redução, é armazenada dentro da célula pela produção de ATP. O que significa isso? Que eu vou ter uma molécula de adenosina mais 3 moléculas de fosfato inorgânico. Quando eu associo uma molécula de adenosina mais 3 moléculas de fosfato, eu tenho a produção de um ATP, que é adenosina trifosfato. Mas, professor, o que significa ADP? ADP é o antecessor do ATP. Significa que eu tenho uma molécula de adenosina mais 2 moléculas de fosfato. Então, é adenosina porque eu tenho 2 moléculas de fosfato. Então, é bom nós começarmos a nos familiarizar com esses termos, porque vocês vão utilizar esses termos para a vida toda. Não só em micro, mas sim em todas as disciplinas. É esse tipo de energia que a gente vai trabalhar. Porém, vocês vão aprofundar esse assunto, esse entendimento em bioquímica.
Aqui nós vamos focar só nos nossos micro-organismos. Então, os meus micro-organismos, eles precisam de energia, as minhas bactérias precisam de energia, elas precisam produzir esses ATPs para poderem sobreviver, continuar o seu meio de vida. E aí nós vamos entender a partir de agora as vias metabólicas. O que será que o meu micro-organismo, a minha bactéria, ela precisa fazer para poder gerar energia? Aí nós vamos ver isso agora. Das vias metabólicas, a mais comum é a nossa respiração aeróbia. Vocês já ouviram falar em respiração aeróbia? O que significa? Bom, eu tenho a degradação de compostos orgânicos e sempre eu vou utilizar o oxigênio. O oxigênio é o que vai viver a minha respiração aeróbia. Respiração aeróbia, eu preciso de oxigênio para completar ela. O que nós fazemos nesse tipo de reação de respiração, nessa via metabólica que é a minha respiração aeróbia? Nós podemos fazer a glicólise, que é a oxidação de uma molécula de glicose em ácido pirúvico, com a produção de ATP e energia contida em NAD, que são carregadores de hidrogênio. Então, a glicólise é uma via metabólica aeróbia que utiliza o oxigênio para degradar glicose. Nós temos também o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é a oxidação de um derivado do ácido pirúvico, do piruvato, no caso, que é esse substrato, acetilcoenzima A, ou acetil-CoA. Ele vai oxidar essa enzima, esse acetil-CoA, a dióxido de carbono com a produção de ATP e a energia contida em mais carregadores de hidrogênios, como o NAD e o FAD. E também tem a cadeia de transporte de elétrons, onde eu pego os meus carregadores de hidrogênio, meu NAD, meu FAD, carregados pelos meus elétrons que são oxidados. A cascata de reações de oxorredução envolvendo uma série de transportes de elétrons. E a energia dessas reações é utilizada em grande parte para gerar ATP. Então, basicamente, o que significa, professora, uma respiração aeróbia? Eu vou ter várias cascatas metabólicas envolvidas, começando pela minha glicólise. Mas vamos ver alguns exemplos que fica mais fácil de nós entendermos. Antes de mais nada, é bom nós lembrarmos que nós estamos trabalhando com bactérias. Então, em uma célula eucarionte normal, uma célula de mamífero, no caso, atribuindo a nós, essa via metabólica aconteceria dentro da mitocôndria. Mas lembra na última aula que bactéria não possui mitocôndria. Ela possui mesossomo que fica acoplado na membrana plasmática dela. Então, toda vez que nós formos falar de metabolização, nós vamos estar trabalhando nesse complexo aqui na membrana plasmática da nossa bactéria. Não se esqueçam disso, ok? De uma forma bem resumida, pessoal, a minha respiração aeróbia, em que eu vou utilizar oxigênio, ela é dividida em algumas etapas. Vamos dividir essas etapas na minha glicólise, onde eu pego a minha glicose, que é uma molécula composta, uma molécula grande, e ocorrem várias reações químicas até ela ser transformada em ácido pirúvico, ou piruvato. Durante esse processo, ela vai liberar 2 moléculas de ATP e vai liberar também 2 NADs carregadores de hidrogênio, um NAD carregado com moléculas de hidrogênio. Após esse processo de glicólise, que é a quebra da glicose até a transformação dele em piruvato, em ácido pirúvico, esse piruvato ele vai ser quebrado ou oxidado mais uma vez. Ele vai virar uma substância que a gente chama de acetil-CoA. É uma molécula de acetil ligada a uma coenzima A. Porque essa molécula de acetil ela precisa entrar no meu complexo que eu chamo de ciclo de Krebs. Só que ela não tem força suficiente para impulsionar esse ciclo de Krebs para produzir mais ATP. Então, vem uma coenzima A que vai dar esse auxílio para ela. Entrando no meu ciclo de Krebs, esse acetil-CoA, ele vai começar a liberar dióxido de carbono e também ele vai começar a liberar ATP. Ele é degradado em várias substâncias. E o resultado dessa degradação, além da produção de ATP, é a produção dos meus carregadores de hidrogênio. E depois que eu faço todo esse processo, eu vou somar
quantos ATPs foram produzidos, tanto pelas minhas vias metabólicas e também quantos elétrons a gente conseguiu fazer esse carreamento para formar mais moléculas de ATP. Então, em uma célula normal, eu tenho a produção total dessa via de 38 moléculas de ATP. Essa é a minha respiração aeróbia normal, básica. Mas fiquem tranquilos, vocês devem estar essa hora, ai meu Deus, professor, o que é isso? Mas fiquem tranquilos que essa parte detalhada a gente não vai se aprofundar. Vocês vão se aprofundar isso em bioquímica. Nós só precisamos saber o que acontece para entender como que funcionam essas reações com as minhas bactérias, tá bom? Não se desesperem. E essa tabela ela é bem legal porque ela explica, olha, a produção de ATP durante uma respiração aeróbia procariótica de uma molécula de glicose. Significa o quê, pessoal? Que a minha bactéria, que é a minha célula procariótica, ela vai receber uma molécula de glicose e vai fazer uma respiração aeróbia, essa via metabólica que a gente já comentou. Primeiro, pela glicólise, onde explica que é a oxidação da glicose em piruvato, ácido pirúvico, que vai produzir 2 carreadores de hidrogênio. E mostra também o rendimento de ATP, quantas moléculas de ATP são produzidas. Aí nós vamos ter a etapa preparatória, onde a gente tem formação desse ácido pirúvico em acetil-CoA, uma molécula de acetil ligada a uma coenzima A, que vai também produzir carreadores de hidrogênio. Após isso, o meu acetil-CoA ele vai entrar para o meu ciclo de Krebs, onde vai se fazer a conversão em outros produtos, para também poder render energia para minha bactéria. Essa é a minha respiração aeróbia. Essa tabela ela é muito interessante, ela é muito importante e está no livro de vocês, para depois vocês conferirem com mais calma. Mas se eu tenho uma respiração aeróbia que produz oxigênio, eu também tenho uma respiração anaeróbia. Professor, o que significa isso? Uma respiração anaeróbia significa que o aceptor final de elétrons é uma substância inorgânica diferente do oxigênio. Então, eu não utilizo oxigênio para produzir energia. Ah, professora, mas como assim? Bom, galera, enquanto a minha respiração aeróbia eu vou sempre estar envolvido moléculas de oxigênio para gerar energia, nessa respiração eu não produzo, eu não preciso de oxigênio para isso. Quais são os micro-organismos que fazem que utilizam essa via metabólica no caso? Pode ser pseudomonas e os bacilos, que produzem outros compostos, como nitrito. Podem ser discofovibrio, que usam sulfatos reduzidos a sulfetos, e outras bactérias que usam metano também, ou produzem metano. Elas não utilizam oxigênio para fazer outros processos metabólicos. E aí vem uma questão muito importante, pessoal, que a gente leva para a clínica. Isso significa que nós temos 2 problemas no caso, ao tratar infecções. Principalmente infecção de pele, feridas expostas, feridas abertas. Muita gente tem o costume de usar água oxigenada para poder limpar essas infecções. Só que nós vimos que temos bactérias sim, que não tem problema, que você vai conseguir destruir elas, porque elas não usam oxigênio. Então, se você coloca oxigênio no meio ambiente delas, elas simplesmente não conseguem cumprir a sua via. Elas vão, enfim, se toxicar e vão morrer. Mas, a partir do momento que eu também tenho uma bactéria que faz respiração aeróbica, que ela utiliza oxigênio, se eu coloco uma água oxigenada para tratar uma infecção causada por ela, aí eu vou estar dando alimento, pode-se dizer assim, para ela produzir energia, para ela continuar a sobrevivência dela. Então, na hora de nós fazermos processos de asepsia e etc., de limpeza de ferimento, troca de curativo, nós precisamos saber com quais agentes químicos nós vamos estar tratando e que tipo também de infecção nós estamos lidando naquele momento. Outra via metabólica também que a minha bactéria utiliza para produzir energia é a fermentação. E isso eu acredito que já é de conhecimento de vocês, saber que alguns tipos, principalmente na indústria alimentícia e na minha indústria também de bebidas alcoólicas, nós temos vários tipos de produtos que são produzidos a partir de fermentação de bactéria. Isso aí a gente já conhece, por exemplo. Vinho. Quanto mais velho, melhor. A gente deixa o vinho fermentando por muitos anos
as uvas fermentando por muitos anos e aí ele fica mais saboroso. Isso ocorre através da fermentação de bactérias, que é uma via metabólica para produzir energia. Como que funciona esse processo de fermentação? Bom, é liberação de energia a partir de açúcares e moléculas orgânicas. Então, eu preciso de um material orgânico com a base de carbono para essa minha bactéria liberar energia através desse material. Não requer oxigênio, então minha fermentação também é um processo anaeróbio, não preciso de oxigênio. Não requer ciclo de Krebs também. E utiliza uma molécula orgânica como aceptador final de elétrons e tenho baixa produção de ATP. Então, basicamente, a minha via de fermentação ela é uma via anaeróbia, sem oxigênio. Eu não vou precisar de ciclo de Krebs para produzir ATP. Em contrapartida, eu tenho baixa produção de energia. Produzo ATP, mas em baixa quantidade. E aí, a minha via metabólica de fermentação, eu tenho duas vias. Eu vou ter a via láctea, a fermentação lática, que vai produzir o meu ácido lático. E eu também tenho a minha fermentação alcoólica, que nós vamos ver agora como que funciona essas duas vias. Bom, fermentação de ácido lático, como que ela ocorre? Durante a glicólise, lembra aquele meu primeiro processo da glicose? A glicólise, duas moléculas de ácido pirúvico são formadas. Beleza. Essa oxidação gera energia para formar 2 ATPs. Na próxima etapa, essas duas moléculas de ácido pirúvico são reduzidas a 2 moléculas de NAD para formar 2 moléculas de ácido lático. O ácido lático é o produto final da reação, não sofrendo mais oxidação e gerando pouca energia. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Eu tenho uma molécula de glicose, que vai acontecer a minha glicólise. Aquele primeiro processo, tem uma molécula grande de glicose, vou fazer só um traço aqui. Não, gente, melhor, eu vou desenhar aqui um G em amarelo. Eu tenho uma molécula de glicose, que ela é quebrada até o meu piruvato, que eu vou colocar aqui como piruvato, a letra da própria desenhando é ótimo. Piruvato, beleza. Esse piruvato, ele vai ser convertido ou reduzido aos meus carreadores de hidrogênio, ao meu NAD. Vou colocar aqui ao meu NAD. A partir do momento que o meu NAD carregado com hidrogênio foi reduzido, ao invés de entrar para o meu ciclo de Krebs, lembra que o meu piruvato vai virar uma acetil-CoA e vai entrar no meu ciclo de Krebs? Não, ele não faz isso. É a conversão do meu carregador de hidrogênio, meu NAD, ele faz de novo uma oxidação que vai formar moléculas de ácido lático. Vou colocar aqui, ó, ácido lático ou lactato, que vai ser o produto final da minha reação, não sofrendo mais oxidação e gerando pouca energia. Se ele não entra no meu ciclo de Krebs, não tem como ele produzir as 38 moléculas de ATP, gera pouquíssima energia. Qual exemplo que a gente tem de bactérias que fazem esse tipo de fermentação, fermentação de ácido lático? Nós temos Streptococcus e Lactobacillus. Nós chamamos esse tipo de bactéria homofermentativos. Por que eles são homofermentativos? Porque eles só produzem lactato, ácido lático no caso. Eles só vão produzir o ácido lático, eles não produzem outro tipo de fermentação, como por exemplo a fermentação alcoólica. Não faz, só faz fermentação de ácido lático, ok? Então é assim que acontece. Eu tenho uma minha glicólise normalmente, que o meu piruvato é convertido em carreador de hidrogênio no meu NAD, e esse NAD é convertido em ácido lático e acaba por aí, minha fermentação de ácido lático. É bem simples. E a gente usa isso exemplificado aqui na minha indústria de alimentos. Queijos, manteigas, iogurte e etc. Quem nunca ouviu falar que lactobacillus é ótimo para a saúde? Tomar iogurte com lactobacillus vivos. É ótimo, porque a gente produz o ácido lático, que isso acrescenta a nossa saúde. E eu também tenho a via de fermentação alcoólica, que eu produzo etanol, álcool. Como que acontece? Durante a glicólise ocorre normalmente, eu pego uma glicose e quebro ela até formar ácido pirúvico. Após a formação de ácido pirúvico,
ocorre uma oxidação para gerar energia e formar ATPs. Na próxima etapa, essas moléculas de piruvato são convertidas para 2 moléculas de acetaldeído e 2 moléculas de dióxido de carbono. As moléculas de acetaldeído são reduzidas para moléculas de NAD, carregadores de hidrogênio, para formar 2 moléculas de etanol. Possui baixo rendimento energético. Então, olha só que interessante. O meu piruvato, depois da minha glicólise, ele vai ser convertido, ao invés de ser convertido em acetil-CoA, entrar no ciclo de Krebs, ele é convertido em moléculas de acetaldeído e também moléculas de CO2. O CO2 ele é liberado para o meio e a minha molécula de acetaldeído é convertida em etanol. E aí eu tenho produção de álcool. É assim que eu faço a minha fermentação alcoólica. Qual exemplo que nós temos? Nós temos uma levedura que a gente chama de Saccharomyces, que a gente vai atribuir ela como heteroláticos. Por que ela é uma heteroláticos? Porque essa levedura ela consegue produzir tanto etanol como também produzir a fermentação lática. O etanol vai produzir o álcool. Essa levedura é que ela produz cervejas pra gente, faz a fermentação da cerveja pra gente. E o dióxido de carbono vai ser convertido para a produção de alimento, como por exemplo, fermentar pão, massas e etc. Então, quando eu falo que eu tenho um tipo de micro-organismo que ele é heterolático, significa que ele consegue produzir as 2 vias, utilizar os 2 recursos dele para produzir tanto a fermentação de ácido lático como a fermentação alcoólica também, que é o nosso álcool, que vocês com certeza não gostam, né, galera? Mas se gostam, gostam com muito equilíbrio, claro, com certeza. E a via metabólica da fermentação ela é bem clara. Eu começo com uma glicólise, onde a minha glicose libera algumas moléculas de ATP e é convertido em piruvato. E o piruvato ele vai ser convertido em formação de produtos de fermentação. Aí o meu piruvato, a depender da minha bactéria, eu vou chegar aqui mais para perto para enxergar melhor. A depender aqui da bactéria, ele vai ser convertido em ácido lático, em etanol e CO2. Ele pode ser convertido em ácido acético também. Ele pode ser convertido em butano, gás butano, já ouviram falar? Os gases, como a gente já falou na primeira aula, os gases também eles são feitos a partir de fermentação de bactérias. Outra bactéria, como a salmonela, produz etanol, ácido lático, ácido acético e etc. E eu também tenho outros que produzem também hidrogênio e CO2. Então, a depender da bactéria, a partir do momento que a minha glicose é transformada em piruvato, aí ela vai decidir qual é a via, se vai ser uma via de fermentação de ácido lático, de etanol, de ácido acético e etc. Butano, etc. Depende do meu organismo envolvido na produção de energia, que vai estar envolvido naquele processo. Ok. Agora para ficar mais claro o nosso tipo de fermentação. De novo, glicólise, a quebra da glicose. Minha molécula de glicose ela é transformada em piruvato, ácido pirúvico. Então, nós temos 2 opções de via. Nós temos uma via em que esse ácido pirúvico é convertido em NAD e vai dar origem ao meu ácido lático, ou ele é convertido em acetaldeído, liberando sempre uma molécula de dióxido de carbono, e vai dar origem ao meu etanol, ao meu álcool. Então, aqui eu vou ter uma fermentação alcoólica. Vou escrever aqui do melhor jeito possível, pessoal. Alcoólica. Ai, que lindo! Ou uma fermentação de ácido lático. O início da via vai ser sempre o mesmo. Tem que transformar uma molécula de glicose em uma molécula de piruvato. Aí, dependendo do micro-organismo, pode virar uma fermentação lática ou uma fermentação alcoólica. Bem simples. E essa tabela aqui, ela fala sobre os tipos de respiração. Respiração aeróbia, respiração anaeróbia e fermentação. Ele fala o processo que vai gerar energia. São processo aeróbio, com utilização de oxigênio. Processo anaeróbio, sem condição de oxigênio, sem necessidade de oxigênio. Ou a fermentação.
e também a condição de crescimento. O meu micro-organismo ele precisa de um ambiente que contém os compostos necessários para ele poder crescer. Se for uma reação anaeróbia, ele vai precisar de oxigênio. Ele vai precisar de um meio com oxigênio para poder crescer. Se for uma respiração anaeróbia, ele vai precisar de um meio sem oxigênio para poder se desenvolver, se dividir, fazer o seu processo de divisão, formar suas colônias. Se for um processo de fermentação, aí dependendo do meu micro-organismo, ele pode utilizar oxigênio, pode ser um processo com a aerobiose ou sem oxigênio, anaerobiose. O aceptador final, o elétron final que ele vai precisar utilizar. Respiração aeróbia, oxigênio molecular normal. Respiração anaeróbia, uma substância inorgânica, seja nitrato, sulfeto e etc. Mas não o oxigênio. E uma fermentação, ele vai utilizar uma molécula orgânica. Os tipos de fosforilação para poder gerar o ATP. Minha respiração aeróbia vai ser anistro de substrato oxidativo. A gente vai acontecer uma oxidação. Respiração anaeróbia, a nível de substrato oxidativa também, nós vamos fazer oxidação. E a minha fermentação vai ser só a nível de substrato. Eu preciso de um substrato orgânico, uma molécula orgânica, para poder gerar o meu produto final. O rendimento energético, quantas moléculas de ATP vão ser produzidas. Minha respiração aeróbia, para os meus procariontes, que é o que nós estamos trabalhando, as nossas bactérias, vai gerar 38 moléculas de ATP. É muito ATP. Isso, pessoal, para uma molécula de glicose, ok? Para uma molécula de glicose, eu vou gerar 38 moléculas de ATP. Então, será que a bactéria só utiliza uma molécula de glicose ou várias? Aí o rendimento energético ele é maior. Para minha respiração anaeróbia, é variável. É menos de 38, porém é mais de 2. Pode ser 10, 12, 15, 20, 8, 7. Vai depender. E para minha fermentação vai ser sempre 2. Somente 2 moléculas de ATP é o que produz menos energia. Beleza? Depois vocês, quando forem fazer a leitura do assunto no livro, vocês vão ver que tem vários exemplos que ele utiliza para poder explicar melhor a diferença de uma dessas vias metabólicas. Essa figura é interessante, eu achei interessante para trazer para vocês, que naquela tabela que eu trouxe do livro, ela é a mesma coisa, só que de forma ilustrativa. A gente tem uma molécula de glicose que ela é convertida em piruvato, ácido pirúvico. A depender do organismo, ela vai gerar o produto final, no caso da fermentação. Pode gerar queijos, vinhos, iogurte, cervejas, álcool, removedor de esmalte, álcool, vinagre. Então, vários produtos que a gente usa na indústria, principalmente na indústria alimentícia, é proveniente de processo de fermentação bacteriana. Então, tem bactéria envolvida na nossa vida, no nosso cotidiano, não só no nosso corpo, para manter o nosso metabolismo, o nosso organismo funcionando direitinho, mas também no que nós consumimos. Tem envolvimento também a utilização de bactérias na indústria e de fungos também na indústria alimentícia. Mas, professora, e se não tiver glicose para produzir energia, como é que a minha bactéria ela vai gerar energia? Bom, além da glicose, muitos micro-organismos vão utilizar lipídios ou gorduras e também proteínas como fonte de energia, e as oxidações de todos os nutrientes estão relacionados. Micro-organismos produzem enzimas extracelulares chamadas de lipases que quebram gorduras e ácidos graxos em ácidos graxos e glicerol. Cada componente passa a ser metabolizado separadamente. Então, pessoal, se eu não tenho glicose para o meu micro-organismo produzir energia, ele vai utilizar outras vias. Para o nosso corpo, se nós formos tratar do nosso corpo, é a mesma coisa. Se eu passo a fazer uma dieta, eu falo como pessoa, passo a fazer uma dieta livre de carboidratos, de açúcar, onde eu não faço a ingestão de glicose, o meu corpo ele vai começar a quebrar outros tipos de fonte, fugiu a palavra agora,
Meu corpo ele passa a quebrar outros tipos de moléculas para poder gerar energia. Bom, eu estou fazendo uma dieta e eu tô emagrecendo, eu tô perdendo gordura. Mas por que você está perdendo gordura? Porque você parou de consumir os carboidratos, açúcar, massa. Você parou de fazer a ingestão de carboidrato. Então, o seu corpo ele entende que ele precisa continuar produzindo energia. Você precisa continuar trabalhando. Então, ele vai para a sua próxima reserva de energia, que é a reserva de lipídios ou a minha reserva de gordura. Por isso que a gente começa a emagrecer, porque o meu corpo começa a utilizar a gordura para produzir a minha energia. Eu estou utilizando o que me incomodava para poder gerar algo benéfico para o meu organismo. Aí a gente emagrece, a gente perde gordura. Depois que você está bem magra, você está naquele nível que você queria, você continua fazendo a sua dieta, você não volta fazendo uma dieta já com carboidratos, com alguns tipos de gorduras para conseguir manter, e você continua o processo de emagrecimento. Só que no seu corpo não tem mais gordura para produzir energia. Então ele vai para a sua outra fonte de energia, proteína. E aí a gente começa a ter lesão muscular, porque proteína está contida no músculo. E sem músculo, a gente começa a ter os quadros, principalmente de emagrecimento profundo, como de anorexia, que a gente vê que a gente olha assim, chega a ficar assustado, não tem mais carne no corpo da pessoa, porque o nosso corpo, para viver, ele precisa de energia. Se ele não tem o carboidrato, que é a minha glicose, se ele não tem a minha gordura, que são os meus lipídios, ele vai atrás das proteínas. Beleza. Voltando para as minhas bactérias. Para as minhas bactérias, se ela não tem fonte de carboidrato, ela vai utilizar vias alternativas, que são os lipídios e também proteínas. Só que os meus micro-organismos, eles vão produzir enzimas extracelulares, chamadas lipases, que vão quebrar esses ácidos, a gordura, o meu lipídio, em ácido graxo e glicerol. Vamos ver como esse processo ocorre. Eu vou ter aqui meu lipídio. Lembra que a gente começava sempre a via pela minha glicose? Só que aqui a gente não tem carboidrato, então vamos trabalhar com gordura. Minha bactéria vai recorrer à gordura, a lipídio, para poder fazer a produção de energia. Tanto é que é o catabolismo dos lipídios. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu lipídio, o meu micro-organismo vai produzir essa enzima, que é a lipase. Essa enzima ela vai quebrar essa molécula de gordura e vai dividir ela ou em ácidos graxos ou em glicerol. Em glicerol, após a conversão, ela vai ser também convertida em dihidroxoacetona. O dihidroxoacetona vai ser convertido em fosfato, que vai dar origem ao meu piruvato, ao meu ácido pirúvico, que vai ser convertido em acetil-CoA e iniciar o meu ciclo de Krebs. Então, eu consigo produzir piruvato, que era o produto que a gente conhecia, que era só da glicose, a partir também do catabolismo de lipídio. É totalmente possível, pessoal. Já que, se for a minha lipase quebrar o meu lipídio e formar ácidos graxos, aí vai acontecer uma beta-oxidação e vai transformar esses ácidos graxos em acetil-CoA. Diretamente acetil-CoA. Aí eu não tenho ácido pirúvico envolvido. Esse acetil-CoA vai para a minha via do meu ciclo de Krebs e vai produzir energia normalmente. Então é assim que funciona o catabolismo dos lipídios. A gente tem uma molécula grande, o meu lipídio, que ela precisa ser quebrada em moléculas mais simples, e essas moléculas mais simples elas são transformadas em vias para se render energia, transformar ou em piruvato ou diretamente acetil-CoA, para a gente poder fazer o rendimento energético, que nosso interesse aqui é unicamente ATP, beleza? E aqui nós temos, galera, as vias que são utilizadas, a legenda aqui da figura diz catabolismo das vias de várias moléculas orgânicas de alimentos, seja proteínas, carboidratos e lipídios, podem ser fontes de elétrons e prótons para a respiração. Essas moléculas alimentares entram na glicólise ou no ciclo de Krebs em vários pontos. Então, eu tenho o quê? Moléculas que são transformadas em energia como produto final. Como que isso acontece? Bom, galera, nós temos que ter em mente o quê? A nossa intenção é produzir ATP. Então, eu preciso formar uma molécula em comum que vai gerar ATP.
Essa molécula em comum é o meu acetil-CoA. Vamos começar pelas proteínas. As minhas proteínas, elas são convertidas ou quebradas em aminoácidos, e aí o aminoácido pode ir para a minha glicólise, virando ácido pirúvico, ou pode diretamente entrar como acetil-CoA para gerar energia no meu ciclo de Krebs. Meus carboidratos, quais são os carboidratos? Meus açúcares, vamos usar a glicose. Ela entra normalmente na glicólise para produzir o piruvato, que vai ser transformado em acetil-CoA, entrar para o meu ciclo de Krebs e produzir energia. Ou os meus lipídios, que eu tenho a minha lipase, meu micro-organismo produz a lipase que quebra em glicerol e ácido, ou ácidos graxos. O glicerol ele vai entrar na glicólise para poder gerar o ácido pirúvico, ele consegue fazer isso e virar assim acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs. Já o ácido graxo, com a beta-oxidação, ele vai direto sendo oxidado para acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs. Professora, eu não entendi nada. Pessoal, o que nós precisamos absorver é que não importa qual tipo de nutriente, seja proteína, carboidrato ou lipídio, o meu micro-organismo ele vai utilizar o que tiver à disposição dele para a produção de energia. Se você vetar carboidrato, ele vai utilizar o lipídio. Se vetar o lipídio, ele vai utilizar a proteína. Enquanto ele tiver de onde gerar energia, ele vai conseguir fazer essa geração de energia, porque a ideia é gerar as minhas moléculas lindas e maravilhosas de ATP, para ele poder continuar a vida dele, no caso, do micro-organismo. Okay? Mas, porém, entretanto, além das minhas vias que utilizam o meu metabolismo, que vai utilizar produtos químicos, reações químicas para produzir energia, nós temos a fotossíntese, que a gente já tem conversão de energia luminosa do Sol em energia química. A energia química é utilizada para converter o dióxido de carbono da atmosfera em compostos de carbonos mais reduzidos, principalmente os açúcares. Então, olha só que interessante. O meu micro-organismo, ele pode produzir energia através de fotossíntese, onde ele vai utilizar a luz solar para gerar energia química. E essa energia química ela vai ser convertida em produtos de carbono, compostos de carbono, como açúcar, que no caso a gente usa sempre como exemplo a nossa glicose. Então, o meu micro-organismo, olha só que incrível, ele vai utilizar a energia solar para produzir glicose. Por meio de reações metabólicas, isso vai acontecer. Não é só com plantas que acontece a fotossíntese, com micro-organismos, com bactérias também. E aí a minha fotossíntese, galera, ela pode ocorrer em duas etapas. A reação dependente de luz, que vai acontecer uma fosforilação. A minha bactéria vai utilizar a luz do sol para fosforilar e dar origem ao carboidrato para gerar luz. Eu também tenho uma reação independente de luz. Ué, professora, mas como assim? Fotossíntese não depende de luz? Não, eu tenho também a minha outra via, que é a reação independente de luz, que é o que eu chamo de ciclo de Calvin-Benson. Que acontece o quê? Ao invés de utilizar a luz, ele vai utilizar o produto gerado, que vai ser o nosso CO2, meu dióxido de carbono, para poder gerar energia, para poder fazer minha reação química e dar origem à síntese de energia do meu carboidrato. É assim que ocorre. É bem simples. Entendendo que existem vias metabólicas, a gente também consegue entender que existe uma diversidade metabólica para os micro-organismos. Ou seja, os meus organismos eles têm uma diversidade de mecanismos para poder crescer. De acordo com a fonte de energia, os micro-organismos podem ser classificados em fototróficos, que vão utilizar a luz como fonte de energia, utilizam a luz como fonte de energia no caso. Quimiotróficos, que eles dependem de reações de óxido-redução de compostos orgânicos e inorgânicos como fonte de energias. Autotróficos, que vão utilizar o dióxido de carbono, no caso o CO2, e heterotróficos, que dependem de uma fonte de carbono orgânico. A partir do momento que a gente entende o tipo de via metabólica, a gente também entende que tipo de micro-organismo que
e a classificação dele de acordo com a fonte de energia também. E para finalizar, galera, a gente tem aqui todos os micro-organismos, os organismos no caso. Se ele vai utilizar como fonte de energia a parte química, a gente já tem uma via de quimiotrófica. E aí vem a fonte de carbono, compostos orgânicos, químico, heterotróficos. CO2, químico, autotróficos. Se a fonte de energia for luz, ele vai ser um organismo fototrófico. A fonte de carbono, se for compostos orgânicos, foto-heterotróficos. Se for a base de dióxido de carbono, foto-autotróficos. E aí nós temos também o resultado final. Quais são os tipos de micro-organismos? Se são bactérias, se são plantas e etc. No livro de vocês, no capítulo 5, ele explica detalhadamente sobre esses assuntos. E aí vocês vão fazer a leitura depois desse capítulo para poder ver detalhadamente. Mas o que é interessante para a gente absorver nesse momento? Que existem diversos tipos de fontes de energia para diversos tipos de organismos e principalmente de micro-organismos, que eles não utilizam a mesma via metabólica para produzir energia e nem o mesmo ambiente. Por isso que eu tenho bactérias que crescem em ambientes aquáticos, bactérias que crescem em ambientes cheios de oxigênio, bactérias que crescem, já foi comprovado cientificamente, bactérias que crescem no gelo, bactérias que crescem em lugares muito quentes, bactérias que crescem em lugares sem oxigênio, produtos enferrujados, onde a gente tem uma oxidação muito forte. A gente já tem comprovação de bactérias que crescem em todos os meios ambientes. Então, para a gente poder tratar um micro-organismo, o que ele causa, é necessário entender a fonte de energia. Porque se eu bloqueio a fonte principal de energia, aí eu consigo eliminar o micro-organismo. E aí nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. E aguardo vocês em sala de aula para a gente discutir mais a respeito desse assunto. Tchauzinho, pessoal. Bons estudos para vocês.